Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula a gente vai criar a estilização do nosso trabalho, do nosso projeto. Vamos utilizar os componentes para dividir as partes e também ver como é que funciona o Style Components, tá? Então o que eu fiz? Na última aula a gente tinha visto aquela interação, o que era um componente, como é que criava, a gente tinha criado um botão que tinha uma simples interação. E agora a gente vai começar a criar, tá? Primeiramente, o nosso projeto ele é dividido em algumas partes. Ele tem um tabuleiro central, tem as partes que a gente coloca a foto dos competidores e também tem o tabuleiro que eu já falei. Então a gente vai começar pelo tabuleiro central, tá? Eu vou aqui na parte de componentes e vou criar uma pasta chamada tabuleiro, tá? Vai ser o nosso tabuleiro. Dentro desse tabuleiro, eu vou criar a parte da programação, que é o index.tsx. Vou criar ele, tá? Que a gente faz pelo export, que nada mais é do que uma função, um function. Function chamada tabuleiro. E ele vai retornar. Por enquanto, eu vou colocar para ele retornar uma div, tá? Só que aqui no React, a gente tem uma soluçãozinha para a gente criar divisórias sem utilizar a div. É só eu tirar ele aqui, ó, e deixar ele vazio. No React, ele reconhece, ele não tem uma função específica, a não ser além de criar divisórias, porque quando eu retornar ele retorna como um único componente, tá? Lembrando lá que o React, nesse return, eu não posso retornar mais de um componente, tá? Então, beleza. Eu vou só colocar aqui o nome tabuleiro, para que quando eu importe ele lá no nosso app, a gente consiga visualizar ele, tá? Aqui no app, eu vou importar ele. Então, eu abro uma tag e eu vou chamar ele aqui, que se chama tabuleiro. Veja aqui que o VS Code já reconhece ele e ele mesmo já importa. Só basta eu fechar essa tag. O nosso projeto ainda não está rodando, então eu vou dar aqui, ó, um yarn dev para começar. Se eu atualizar a página, ele já atualizou diretamente, ó. Então veja que eu já tenho o nome tabuleiro, tá? Para esse tabuleiro, eu vou criar agora um arquivo para a parte de estilização. Então eu vou botar aqui tabuleiro.styles.ts, tá? Eu posso deixar esse arquivo com a extensão TS, porque aqui eu não vou dentro dele, eu não vou colocar nenhuma mistura de HTML com outras coisas. A única coisa que a gente vai fazer aqui é colocar o CSS, tá? E como é que a gente vai começar isso? Primeiramente, a gente vai importar um elemento central do Style Components, que é o chamado Styled. Então eu vou botar aqui o import Styled. E veja que ele já importa. O que vai acontecer agora? Eu vou criar como se eu estivesse criando uma nova tag só de estilização. Vocês vão entender aqui mais ou menos, ó. Por exemplo, se a gente viesse aqui no nosso index e criasse aqui, como a gente cria aqui, por exemplo, uma div, certo? E dentro dessa div a gente coloca alguma coisa. E a gente poderia fazer o quê? Uma estilização dela, a gente faria como no React puro aqui. A gente fazia um class name, colocava um nome para essa div, por exemplo, um container, que como a gente chama como objeto que engloba tudo, e a gente criaria um arquivo de estilização e a gente pegaria esse nome container e estilizava normal, certo? No Style Components, o que a gente vai fazer na verdade é como se a gente recriasse essa div. E quando eu for utilizar aqui, eu já venho com uma div personalizada, tá? Então o que acontece? Eu vou tirar ele daqui, ó, e vou lá no meu arquivo de estilização. Então eu vou criar aqui, ó, vou dar um export, porque eu vou utilizar ele lá no outro arquivo, e vou criar uma constante com o nome dali. Então eu vou botar uma div tabuleiro, certo? Criei meu componente de estilização, e o que é? E o que vai fazer? Eu vou pegar o que eu importei aqui, o styled, e vou dar um ponto, e veja aqui que vai aparecer várias coisinhas do HTML. Lembra que eu quero utilizar uma div? Então eu vou botar style.div, e eu vou abrir vou criar uma crase dupla, e eu vou escrever dentro dela toda a minha estilização, certo? E quando eu vier lá no meu arquivo index,
eu vou importar aquele div tabuleiro. Mesma coisa como se fosse uma tag HTML. Ó. Então eu boto aqui div, ó, veja que ele já reconheceu, div tabuleiro. E eu vou fechar. Então o que acontece? Essa div tabuleiro que eu criei, ela é uma div, só que agora estilizada de acordo com quem? Com isso daqui que eu vou criar, tá? Vamos colocar esse texto dentro dessa div, ó. Opa! Colocar aqui. Eu vou até colocar ela dentro de um H1, tá? Um H1. Deixa eu só recortar. Então veja aqui que ele aparece como H1. E o que eu vou fazer na minha estilização? Primeiro, eu vou botar um fundo nessa minha div. Então eu vou aqui no background color e vou colocar um blue violet. Não, como é? Um violet, não. Blue violet. O que acontece, ó? Veja, o background já ficou violeta, roxa, né, que a gente fala. Então agora eu vou criar toda a minha estilização nesse componente. Por isso que a gente chama de style components. Eu vou estilizar a partir de componentes que eu mesmo personalizo. Então quando ele vem aqui para o nosso index, isso daqui, na verdade, é uma div já atrelada com toda a estilização que eu fiz lá no outro arquivo, tá? Então vamos só para adiantar aqui, eu já tenho uma listinha de como tem que ser essa estilização, tá? Então eu vou só passar rápido por aqui. Então eu vou querer que ela tenha um comprimento de 600 pixels. Veja que ele já vai atualizando aqui, tá? Uma altura também de 600 pixels, que é um quadrado, nosso tabuleiro. Opa! Além disso, eu quero que ele tenha uma margem. Ele deu uma margem de 1 rem. Um padding também, de 1 rem. Tá? A gente vê que quando eu dou o padding aqui, ó, veja que o texto desgruda das laterais. Eu quero que as bordas tenham raio, então vou dar aqui um border radius de 1 rem também. Em relação... por enquanto é só isso. Margin, padding... Isso. E eu também quero que ele centralize no meio da tela, tá? Então eu vou dar uma margem aqui. Uma margem 0. E as laterais eu quero que seja automático para que ele centralize. Então eu posso retirar essa margem aqui. E beleza. Pronto, nosso tabuleiro já está centralizado. O que eu vou fazer agora? O nosso tabuleiro vai ter as casinhas, certo? E se a gente observar, o funcionamento dessas casinhas é algo que se torna repetitivo. Então eu posso criar uma única casinha e multiplicar ela pela quantidade, que no caso seria os 9 elementos. Então cada casinha eu também vou criar como componente, tá? Então eu vou criar uma nova pasta aqui e vou chamar de item tabuleiro. Crio também como um index.tsx e vou criar esse componente, tá? Mesma coisa, export, function, item tabuleiro, e o nosso retorno vai ser esse elemento, tá? Vou botar aqui uma divisória vazia e vou chamar aqui, vou botar só um X, tá? Porque é o nosso item, porque dentro dele só vai ter o X ou a bola, tá? Vou pegar esse item e vou importar já dentro do nosso tabuleiro, tá? Vou tirar aqui o nome tabuleiro e vou colocar o item tabuleiro, importar aqui, ó. Fecho. Veja que já aparece o X aqui, certo? Quantos itens a gente precisa? Vai ser 1, 2, 3, 6, 9. Então são 9 elementos. Então eu vou repetir esse aqui 9 vezes. Ctrl C. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Veja que tá tudo juntinho aqui. Então bora estilizar esse item também. Vou criar aqui um arquivinho também de estilos. Então item
item tabuleiro ponto styles.ts, tá? Vou importar o styled dos style components. Vou dar um export nessa const, nesse elemento, que eu vou chamar de div item, div item tab, tá? Eu vou, não, tabuleiro, vai, para não ficar tão confuso. Então vou styled, vou pegar ponto div e estilizar esse componente, tá? Aqui eu tô usando div, tá? Mas você pode botar qualquer um, tá? Por exemplo, se eu dar ponto H1, então eu vou estilizar, eu vou retornar para ele um tipo H1. No momento a gente vai utilizar o div mesmo, tá? Vou importar ele aqui, ó. Vou abrir uma, como se fosse uma tag, né? E é uma div item tabuleiro, tá? E dentro dele é que eu vou botar o X. Então veja que já aparece todos os elementos. Vamos estilizar também aqui esse elemento, que ele vai ter algumas considerações, tá? Eu quero que o display dele seja do tipo flex. Vou alinhar os itens. Alinhar os itens todos centralizados. Align itens como center. Vou colocar um justify content como center também. Eita, aqui não sai. Center. O background, eu quero background color, vou botar laranja, orange. Veja aqui que ele já está atualizando, tá? Além disso, eu quero um box sizing como border box. Além disso, o comprimento dele vai ser de 150 pixels, altura também de 150. Pronto, muito bem. Eu vou querer um border radius. No meu caso aqui vai ser de 0.5 rem. Um padding. Um padding de 1 rem. Margem também de 1 rem. Borda. Vou colocar uma borda sólida de 2 pixels de espessura na cor branca. Font size, a fonte do que tiver dentro tem que ser de 3 rem. E por último, a cor eu quero como white. Então veja aqui que eu já criei as casinhas, só que elas estão todas desalinhadas e quando eu passo o mouse não acontece nada, tá? Então a gente precisa fazer algumas coisinhas em relação a essas interações. Eu vou colocar aqui, primeira coisa, um cursor pointer, para que quando eu passe a mão pela casinha, deixe de ser o mouse e apareça a mãozinha, tá? Eu quero também que quando eu passe o mouse por cima, ocorra uma mudança na coloração da casinha. Então eu vou ter que criar aquele hover. Aqui no Style Components, como é que eu faço? Dentro do elemento eu boto um 2 pontos e hover. Então veja que eu estou fazendo um hover dentro do próprio elemento. Esse ezinho aqui acaba indicando que essa é uma função que vai acontecer no próprio elemento, tá? Eu vou colocar um filtro no brilho. Eita, um brilho de 80%. E eu quero que a fonte fique mais grossa quando eu passe o mouse. Então vou botar um bold aqui na espessura. Quando a gente vem aqui, ó, veja que já ocorre uma interação. Tá vendo que as casinhas estão disponíveis. Então agora vamos alinhar ela, colocar elas bem organizada. Então vou voltar onde? Essa aqui eu vou finalizar. Lá no nosso tabuleiro, na estilização do tabuleiro, eu vou criar colunas, certo? Eu vou dividir esse tabuleiro em 3 colunas
que eu faço dessa forma, ó. Eu vou criar um display no formato de grid, beleza? Eu vou querer as 3 colunas, então eu vou botar um grid template columns como um FR, um FR, um FR, que são uma fração para cada. Então veja como ele já alinhou todos os elementos. Tranquilo? Então veja que o nosso tabuleiro praticamente já está pronto. Falta só que ocorra um alinhamento. Então eu vou vir aqui no item tabuleiro e vou botar um align self. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui, ó, um align self de center. Então veja, ele alinhou para baixo. E um justify self como centro também. Pronto. Veja agora que as casinhas estão todas alinhadas, certo? O que é que está faltando agora é a gente colocar aqui a foto do nosso usuário. Então eu vou criar um componente para isso também. Então vou vir aqui em Components, vou abrir uma pastinha e vou chamar de Player. Não, vamos chamar aqui de usuário. Usuário... usuário... Como é que a gente chama? Vamos botar aqui, perfil usuário. Vou criar um componente, chama index.tsx, export function, perfil usuário, abre parênteses, abre colchetes e dou um retorno só com uma divisória. Eu vou colocar aqui usuário para que a gente veja lá quando importar, tá? Então o que acontece? No nosso app, nossos usuários não vão ficar dentro do tabuleiro, eles vão ficar nas laterais. Então o que eu faço aqui, ó, dentro do app, eu vou pegar aqui, ó, e vou importar o perfil. É perfil do usuário que a gente botou? É perfil usuário. Então vou aqui importar perfil, ele não tá reconhecendo, perfil usuário. Opa! Agora ele reconheceu. Então veja, eu tenho o usuário do lado esquerdo e eu vou pegar aqui Ctrl C e Ctrl V, colocar um usuário aqui do outro lado, tá? A gente vai ter que mexer um pouco nessa estilização também do app, mas a gente não vai utilizar agora, tá? Então vamos voltar aqui só no nosso perfil. O que é que vai ter nesse perfil aqui do nosso usuário? Eu vou ter... eu vou criar uma div também. Vamos criar novo perfil. Vou criar aqui, ó, como perfil.styles.ts, tá? Utilizar o style components, import styled. Vamos lá, export const. O nosso vai ser uma div de perfil, tá? Style, da mesma coisa, é um tipo, uma div. E vamos começar a estilizar, tá? O que acontece? O que vai ter aqui no perfil? Primeiramente, eu vou colocar uma foto do usuário. Então, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Sim, vamos importar logo a nossa div aqui que foi criada, a div perfil. Então, bota aqui div perfil. Pronto. Então, o que acontece? Eu criei essa imagem, essa tag de imagem, e eu vou pegar uma foto genérica, uma imagem genérica. Então, para me colocar nessa página, o que eu vou fazer? Ó? Vou clicar no Assets, criar com o botão direito e aqui botar em Revelar no File Explorer. Ó. Então, ele abre a pasta do projeto, eu venho aqui em Assets e vou colar a imagem que eu peguei, tá? Essa User Image. Então veja, como é que eu pego imagens no React? Eu vou importar essa imagem, tá? Então eu venho aqui no Import, eu vou dar um nome para essa imagem, eu vou botar aqui User Photo, foto, né? Imagem, foto do usuário, From. Então eu vou lá nessa pastinha para pegar ele. Então vamos ver onde é que tá. 2 pontos barra
eu vou voltar mais um nível, 2 ponto barra, assets, barra, aí eu coloco o nome da imagem que é user image PNG. Então, user, underline, image.png. O que tá dando errado? Acho que eu não preciso colocar isso daqui, eu preciso. Não preciso. Então, o que acontece? Quando eu vim aqui na imagem, ó, eu vou no src dela e eu vou abrir chaves. Quando eu abro chaves aqui dentro, é que eu vou colocar... É como se eu fosse colocar um código JavaScript no meio do meu HTML, tá? E eu vou direcionar para esse user foto. Então, veja que quando eu coloco, ó, aparece a imagem no lugar desse perfil. E a gente vai precisar estilizar essa imagem, certo? Então vamos lá no meu perfil do usuário, aqui na nossa div, e veja, vamos voltar aqui só para explicar. A gente criou essa div personalizada e dentro dessa div personalizada eu tenho a tag img. Então aqui nos nossos styles eu vou utilizar a tag img, ó, e abrir colchetes para ela. Então eu vou utilizar tudo que está dentro dela. Então eu vou dar para ela um tamanho, uma largura, 100 pixels por 100 pixels. Então vou botar aqui 100 pixels, 100, comprimento e de altura também, tá? Vou arredondar um pouco. Não precisa, não. Não. Errei aqui, não foi 100 não, foi 80 por 80. Vou dar um border radius, colocar uma bordinha mais arredondada, 0.5 rem. Pronto. Veja como é que já ficou a foto bem organizada. Além dessa imagem, eu vou colocar um parágrafo para botar o nome do usuário. Então, eu também vou estilizar esse nome de usuário. Então, o que eu faço? Eu venho aqui no Style Components, é um tipo parágrafo, então ponto P e abro chaves. Então, eu vou querer que tenha uma font size, vou aumentar um pouco essa fonte de 1.2 rem. Então já ficou maior um pouquinho, certo? Só que veja que eu tenho um usuário em cima, o tabuleiro está no meio e o outro usuário embaixo. Eu quero botar um na direita e o outro na esquerda. Então eu vou vir aqui no nosso app e eu vou criar uma estilização para esse app, para colocar todo mundo aqui dentro de um container, dentro de uma div também pode ser, e dentro dessa div eu vou arrumar essa estilização. Então eu vou criar aqui também um arquivo, vou chamar ele de app.styles.ts. Aquele mesmo esquema, import styled, vou exportar ele como uma constante chamado div container, que é onde eu vou colocar todo o projeto, tá? Como se fosse uma estilização geral da nossa tela. Então vai aqui um style.div e vamos aqui, ó. Isso aqui eu vou puxar aqui para o app, tá? Eu vou colocar em volta de todo o nosso projeto. Então div container, fecha e eu coloco os 3 aqui dentro, ó. Certo? Então bora estilizar ele aqui, ó. O que eu quero? Primeiro eu vou mudar o display dele, vou botar como display flex, tá? Pronto, ó, coloquei display flex, ele já ajeitou do jeito que eu queria. Colocou os usuários, cada um do seu lado, e o tabuleiro no meio. Vamos abrir aqui para dar uma geral, ó. E veja que um tá de um lado, outro tá do outro. Então a gente pode ajeitar isso, tá? Como é que eu vou ajeitar, ó? Eu não tô com essa div aqui que eu tô fazendo como se ela fosse... Esse container tá com todo o nosso projeto dentro dele, certo? Então vou fazer algumas modificações, ó. Eu vou colocar um tamanho nele de 1000 pixels, tá? 1000. E eu vou botar uma margem
para cima e para baixo e nas laterais alto. Para que eu faço isso? Vamos olhar aqui, ó, para centralizar todo o nosso projeto. Então veja que eu tenho quantos componentes eu tenho aqui. Eu tenho um componente de usuário, que ele se repete aqui. Eu tenho um componente central do nosso tabuleiro e tenho componentes individuais, que são as nossas casinhas. Só a única coisa que eu quero fazer agora aqui, ó, é centralizar o nome com uma foto. Então eu tenho que mexer aonde? Eu vou mexer no container geral? Não, eu vou lá no nosso componente do usuário, tá? Deixa eu centralizar de novo aqui pra gente ficar com as duas. Eu vou aqui no Styles. Então eu vou dar aqui, ó. Eu quero que ele seja um display do tipo também Flex, tá? Flex Direction. Eu quero que ele seja como colunas, para ficar um embaixo do outro. Aí eu posso colocar aqui um Align Items como Center. E também um Justify Content. Não, Justify Content não preciso. Então veja, se a gente abrir agora geral, ó, veja aqui que eu tenho o 1 e o 2 e o nome do usuário está centralizado. Então, pessoal, aqui a gente termina a nossa estilização basicona do nosso projeto, tá? Então, a base de estilos a gente já tem o nosso projeto montado. Nas próximas aulas, a gente vai começar a fazer a parte de interação, de troca de usuário, quem joga com um, quem joga com o outro, e assim vai, tá? Espero que essa aula tenha ajudado vocês a ver como é que a gente cria esses componentes do React, como é que a gente utiliza o Style Components, e espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Também não esquece de seguir a gente e também dá aquele super like, tá? Muito obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima aula.